Boa noite a todos, aqui estamos mais um de Frente com o Pastor e numa noite toda especial nesta terça-feira, né? Nós tínhamos marcado com Dayan Moche, psicólogo, e veio mais do que Dayan Moche hoje, né? Veio Márcia Guedes, também psicóloga. Então vai nos ajudar hoje nesse tema tão interessante, nesse tema tão importante para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos que estão nos ouvindo neste momento. Então, neste momento, vai aí, né? Vai clicando, vai compartilhando esse vídeo. Você que está aí no Facebook, compartilhe, porque para várias pessoas está mandando na sua live agora. Você pode estar aí escrevendo, mandando sua pergunta, porque hoje nós vamos, quem participar hoje vai receber essa bela, maravilhosa bolsa, né? E de quem foi esse patrocínio? Alfa Corretoras de Seguros, né? Viviane, né? Ou seja, ela tem uma corretora de seguro. Você que vai viajar, você que tem um carro, você que tem um bem de muita importância, então assegure ele e você vai ver que coisa maravilhosa é você estar com o carro assegurado e você saber que aquele carro, né? Ou seja, pode acontecer um furto, pode acontecer um acidente, mas com seguro automaticamente tudo vai ser quitado. Então essa bolsa pode ser sua. No final nós vamos estar sorteando, no final nós vamos estar orando por você e que você possa abrir o teu coração nesta noite. Começa a fazer as perguntas. Está aqui Márcia Guedes, psicóloga, Dayan Moche, psicólogo. Eles vão estar falando um pouquinho agora, né, nas áreas que eles atuam, quem são eles, né, para toda Guanambi, para todo o Brasil, Bahia, que está nos vendo, nos ouvindo neste momento, pelo Instagram, pelo Facebook. Que Jesus abençoe. Então você que está nos ouvindo aí, começa a compartilhar esse vídeo, que Deus vai abençoar a tua vida poderosamente, amém? Vamos estar fazendo um programa para você, para que Deus possa ser honrado e glorificado em nome de Jesus. E nós sabemos como o mundo está sofrendo, né? Muita doença psicológica, muitas, né, traumas. Nós estamos vivendo um mundo doente, um mundo onde a gente vai, nós temos aí pessoas sofrendo, pessoas que tomam medicação, e é importante, pessoas que procuram um psicólogo, um psiquiatra, é importante, e eles vão estar aqui esclarecendo para vocês sobre a TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então, e aí você pode começar a fazer a sua pergunta. Entre aí no Facebook, faça a tua pergunta, né? Ou seja, você que tem algum problema de depressão, ansiedade, por favor, até síndrome do pânico também, por favor, faça aí a sua pergunta, né? Ou seja, vamos compartilhar aí nesse momento. Então vamos começar aqui pelo Dayan Moche. Boa noite. Boa noite, Hélio. Que bom estar aqui com você, colegão, né? São todos colegas, né? Nós formamos todos juntos, né? Ou seja, pela faculdade de Guanambi, que hoje é UniFG, né? Então toda a galera da UniFG que está nos ouvindo. Dayan, fale sobre a tua formação, sobre o que você está fazendo hoje, meu amado. Ok. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando, né? Eu quero dizer que é um grande prazer atender o seu convite. E o prazer é todo nosso. Uma amizade que nós construímos aí durante 5 anos lá na faculdade, né? E já estamos na ativa, graças a Deus. Então, hoje eu trabalho em uma clínica, sou psicólogo clínico, uma especialidade em terapia cognitivo-comportamental e também neuropsicologia. Hoje vamos falar sobre a ansiedade generalizada, o TAG, que é um transtorno que deve ser diferenciado de outros transtornos, né, por causa das grandes comorbidades que esse transtorno traz em seu bojo. Então, você já deu a sua apresentação. Eu queria falar com Márcia, né, psicóloga, e Márcia Guedes. Fala aí, minha amada. Oi, boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Como o pastor disse, eu sou Márcia Guedes, né? Sou psicóloga, especializada em neuropsicologia e também em psicologia da sexualidade. Bom, eu quero parabenizar o pastor por esse programa. Eu sou uma das telespectadoras assídua. Que bom. Todas as terças-feiras, 9 horas. 9 horas eu estou vendo o programa, que eu acho muito interessante. Né? Os temas que tem abordado, o pastor Hélio, é muito interessante e tem sido muito útil à população. Bom, nós vamos falar também da depressão, né? É um tema muito recorrente na mídia,
é muito falado, mas de fato pouco se sabe sobre a depressão. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os desdobramentos da depressão, e eu gostaria que mandasse várias perguntas, eu gostaria de sanar as perguntas das pessoas aí, tá? Então, nos mande pergunta para que possamos tentar aqui de alguma forma levar essas pessoas que estão nos vendo aí, né, algo que contribua também com aqueles que têm assim dúvidas, né, pessoas em casa que sofrem de algum desse transtorno, né, a depressão, a ansiedade, então que possamos estar participando aqui conosco. Antes de você fazer a pergunta, eu queria que Daiane definisse TAG para nós em poucas palavras. Tá bom? Ok. Então, o TAG tem algo singular no TAG que é diferente dos outros transtornos da ansiedade. Na verdade, todo transtorno de ansiedade, a palavra-chave é preocupação. E o sentimento, né, a emoção-chave seria o medo. Medo de quem? Medo de quem? A preocupação comum, claro, todos nós temos preocupações comuns e sofremos de ansiedade diante daquilo que a gente teme, diante de algumas coisas que ainda é novidade para nós, né? Mas, para ser diagnosticado com transtorno, aí então, nesse caso do TAG, ele, como o próprio nome já sugere, é um transtorno da ansiedade generalizada. A pessoa tem que estar com essa preocupação à flor da pele e muito invasivo, sabe? Uma preocupação muito profunda que faz com que o sujeito venha perder o sono, fique muito irritado, nervoso, irritado mesmo, não é o tempo todo. Com a família, com todos que estão à sua volta, né? Sim, se falássemos em personalidade, é como se o TAG fosse a característica da pessoa, a personalidade dessa pessoa. E claro que uma média de 4 vezes na semana, se uma pessoa já sofre com isso há mais de 6 meses, 4 vezes na semana, já está aí um bom diagnóstico para o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Então está uma definição muito interessante, mas você vai falar em poucas palavras sobre a depressão. Definindo depressão, para até você que está aí do outro lado se situar. Né? Daiane falou sobre o TAG, e você já pode mandar suas perguntas, já tem perguntas aí para nós, e ela vai definir sobre depressão, para você se situar e você saber fazer a sua pergunta direitinho. Bom, a depressão é um transtorno do humor, né? E é caracterizado por uma tristeza profunda, tá? A pessoa ela começa a perder o sentido da vida, vamos dizer assim. O que antes trazia satisfação para essa pessoa, ela já não vê mais satisfação. E ela é cometida de uma tristeza muito grande, a ponto de ela experimentar a negatividade da vida, tá? É uma falta de interesse pelas coisas, pelas pessoas. Ela começa a se isolar, uma pessoa que já não tem mais aquela interação com o social, as amizades, ela começa a se afastar. Fica muito trancada no quarto? Normalmente, elas tendem a se isolar, né? Estar dentro do quarto, o quarto é o local preferido dessas pessoas, né? E elas já não têm mais interação social, elas começam a perder as amizades. E que acontece também muito comum essa tristeza, né, que nós sempre caracterizamos a depressão por essa tristeza profunda. Não quero dizer que toda tristeza ela é a depressão, né? Muito bem. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a depressão, mas a gente vai deixar bem claro que a tristeza é algo inerente ao ser humano. É óbvio que diante dos dissabores da vida, das frustrações, a gente vai estar triste. Ou, como por exemplo, diante de um luto, nós vamos estar tristes. Então, só que se caracteriza a depressão quando esse tempo perdura por um tempo maior e ela causa essa, como eu disse para vocês, essa insatisfação
nas atividades corriqueiras, aquilo que antes trazia satisfação para essas pessoas, elas já não vê mais satisfação, tá? Então tá aí uma definição muito boa. E nós vamos começar com as nossas perguntas, né? Rodada de perguntas aí, galera já tá mandando aí. Isa de Lara mandou uma, mas Dayan já respondeu no começo. Agora tem uma de Bianca Novaes. Pergunta: o que significa ansiedade? O que a ansiedade pode trazer para uma pessoa? E a depressão tem cura? Duas perguntas. Então, falando sobre a ansiedade. É muito bom esse link, ela já fez e a nossa colega Márcia também trouxe aí, alguns detalhes sobre a depressão. Por quê? Porque uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado maltratado, vai desencadear a depressão. Então a depressão, ela sempre vem com morbidade, não é? Uma doença junto com a outra doença. A ansiedade, que perguntou foi a Bianca. Então, Bianca, a ansiedade é a preocupação. É você ter medo do que vai acontecer. Isso se transforma em transtorno quando essa preocupação, ela é uma preocupação que sai dos padrões normais de qualquer ser humano. Então, quando é uma preocupação tão excessiva, e vai diferenciar da ansiedade comum, porque a ansiedade comum vai ter um motivo. E no transtorno da ansiedade generalizada não tem motivo aparente. Ela pode ser desencadeada por qualquer coisa, porque não há um desencadeador para o TAG, para a ansiedade generalizada. Então, é de fato algo persistente na mente, não é? E nós temos aí em torno de 4 a 5% da população mundial que sofre desse transtorno. Desses 4 a 5%, 6% desses 4% fica com essa doença durante toda a vida. Olha que coisa interessante. Né? E então, aí, procurar um profissional, né? Procurar um profissional. A recomendação hoje, médica, mais utilizada é a terapia cognitivo-comportamental para o transtorno da ansiedade, não é? Juntamente, claro, com algumas medicações também. É isso aí, estamos junto com o psiquiatra. Márcia vai falar, a depressão tem cura? Foi outra pergunta, né? Essa pergunta é muito interessante, porque você do outro lado pode estar se perguntando também, a depressão tem cura? Bom, a depressão, ela tem 3 níveis. Vamos dizer assim que nós temos o nível leve, o nível moderado e o nível severo, né? A depressão, quando ela é desencadeada por uma situação, por uma frustração, por uma situação de perda, né? Luto, ou bem como da família. Qualquer uma situação de frustração, ela tem cura sim. Junto com o nosso colega falou, há que se fazer, né, o tratamento com a psicoterapia e a terapia medicamentosa. E tem a perspectiva de cura. Agora, a depressão severa, né, nós não vamos falar, ela se torna crônica, não vamos falar que ela tem cura, mas a gente vai com a terapia, né, medicamentosa e com as psicoterapias, a pessoa pode ter uma vida tranquila, né, mas pode ser que essa depressão no nível, né, severo, ela comece a ser recorrente, né, depois de um determinado tempo. Então, assim, a gente não trabalha com perspectiva de cura nesse sentido, quando a depressão ela é um nível mais elevado, né? A depressão por causas externas, né, eu não falei, mas eu quero deixar bem claro, ela pode ser por causas externas, né, como eu disse, uma frustração, uma pessoa que passa por uma situação de dificuldade, não dá conta de lidar com isso, ela pode sim começar uma depressão e fazer o tratamento e se livrar dessa depressão. A depressão... Temos vários transtornos da ansiedade, cada um com o seu diagnóstico próprio, né? Então, vamos falar, por exemplo, o transtorno do pânico, né, que você havia dito. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, o sujeito que tem aquela preocupação com o pânico, com as reações do pânico, e isso ser diagnosticado como o transtorno da ansiedade generalizada. Não pode. São sintomas diferentes.
O sintoma da ansiedade generalizada, você vai ter dores musculares, não é? Dor intensa muscular, você vai ter, como eu falei antes, para ficar irritado o dia todo, durante mais de 4 dias na semana e por mais de 6 meses, não é? Além de não dormir. Por que não dorme? Não dorme porque essa obsessão nos pensamentos de sempre estar preocupado com alguma coisa. Eu estou preocupado com minha saúde. Então, o que caracteriza uma frase que é quase um jargão para o TAG, que é e se? E se eu morrer? E se eu estiver doente? Muito interessante. Como é que vai ficar meus filhos? Como vai ficar minha empresa? Como vai ficar meu trabalho? E só vai... Sim, e não tem um motivo aparente. Porque se tiver, é uma ansiedade comum que vai ser tratada com resolução de problemas dentro da psicoterapia. Não é? Mas nesse caso aí, o que é que nós podemos fazer dentro de uma psicoterapia? É definir esses medos. Primeiramente, definir essas preocupações. Quais são, de fato, as suas preocupações? De que você tem medo? Vamos especificar isso. Não é? E então, a partir disso, nós iremos, através de uma tabela chamada tabela SUDES, não é? Que é nós vamos fazer um treinamento expondo o paciente a algo ansiogênico, do menos ansiogênico até o maior, para poder fazer essa confrontação com aquilo que ele tem, tá? Mas é bom dizer que o tratamento, por exemplo, para o TAG, se for assim uma fase muito aguda, precisa de uma medicação, não é? Para uma fase aguda, tá? Mas e a questão da depressão, por ser também uma comorbidade, nós temos que trabalhar primeiro a depressão, porque a depressão foi derivada, não é? Porque o sujeito que não tem energia. Então, como é que nós iremos tratar um sujeito sem energia? Então, nós temos que, primeiramente, fazer valer, né? Potencializar aquela energia positiva para que essa pessoa restabelecer isso, esse sujeito, para que depois, então, a gente possa ir diretamente no problema que está causando, que nesse caso, o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. E ela falou um detalhezinho, falou Sim. Como procurar ajuda, como ajudar essa pessoa. Como ajudar essa pessoa? Então tem alguém sofrendo, tem alguém passando por uma dificuldade, como ajudá-lo? Olha, geralmente as pessoas têm medo do sintoma. E aí nós precisamos definir, como eu falei antes, tá? Então, quais são os seus sintomas? Se é medo do ataque de pânico, provavelmente o seu diagnóstico vai ser o transtorno do pânico, que é medo de acontecer um ataque em algum momento, em algum lugar. Então você não viaja, você não sai de casa porque você tem medo de acontecer o ataque. Mas se o problema for os pensamentos recorrentes de medo com a preocupação intensa, que tira o seu sono, então é momento, e isso acontece por mais de 6 meses, é momento de você procurar ajuda, procurar um psicólogo. Você falando sobre isso aí, eu queria te perguntar assim, as crianças hoje, por que as crianças têm desencadeado tanto o síndrome do pânico? Então, O síndrome do pânico hoje está com uma normalidade tão... No domingo de manhã, eu participei de uma palestra em que ansiedade exatamente infantil, essas questões na vida infantil. Então veja bem que nós hoje estamos num mundo acelerado, não é? Alguém fala assim, mas isso é frescura, porque no meu tempo eu não tinha isso. Olha, você, não é? Só que você é do tempo da datilografia, né? Você é do tempo da TV, preto e branco. Pai para São Paulo morar quantos dias naquela época? Não é? Demorava aí vários dias para poder ir para São Paulo. Então assim, você era de outro mundo, o seu filho é da terra, você não era da terra. Hoje ser da terra, hoje você, tudo que você precisava de uma casa para mobiliar, tudo que você precisava para usar, um toca-disco, um gravador, um telefone fixo, né?
uma filmadora que se colocava aqui em cima, né? Precisava de 2 pessoas para carregar. Hoje tem tudo aqui na palma da mão. Eita. E aí você quer tirar isso do seu filho. Imagina o trabalho que vai te dar. Porque juntou toda uma história, né? E está aqui, geralmente o pai e a mãe não param um pouco para compreender e validar a emoção do filho. E o filho, com a criança, com as suas emoções não validadas, elas passarão pela ansiedade. E eu quero perguntar, aí Márcia, lembrando que Daiane é TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental, e Márcia... Eu sou neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Mas Que está casadinha, né? Verdade. Com a TCC. Mas é verdade, porque, veja bem, a TCC, como você disse, ela, para se trabalhar a TAG e a depressão, abordagem, eu acredito que seja a abordagem principal para se trabalhar. Os psicanalistas que estão lá do outro lado, né? Assim, todas trazem resultados, Sim, né? mas todas trazem. Mas a TCC, nós sabemos... Os estudos, né? Claro. Evidencia que a TCC é a mais... Tem dado que tem resultado melhor, vamos dizer assim. A pergunta, respondendo a pergunta sobre o que nós podemos fazer, né, e como ajudar essas pessoas. Com relação à depressão, o primeiro passo que nós devemos fazer é não desconsiderar os sintomas dessas pessoas, né? Ou seja, a dor que esse sujeito está sentindo é importante. Porque, veja bem, muitas pessoas elas minimizam essa dor, né? Achando que é frescura, porque essa pessoa rompeu um relacionamento amoroso, assim, um relacionamento recente, e os familiares, os amigos, normalmente eles tendem a minimizar essa dor por ser um relacionamento recente. E outra coisa, só pode ser um cachorro que morreu. Exatamente. Um gato, um animal de estimação, e essa pessoa está em sofrimento, mas a pessoa fala, é só um cachorro. Exatamente. Por que você está? Isso é frescura, saia do quarto, para com isso, deixa de besteira. Então, assim, para que você compreenda esse sentimento, você precisa conviver com a pessoa que está próximo, compreender, né, esses sinais que essas pessoas dão e levá-las a procurar ajuda, porque normalmente a pessoa que está depressiva, por elas só, elas não vão procurar ajuda. Então, assim, nós temos que levá-la, entender esses sinais, sim, não desconsiderar, né, o sofrimento, esses sinais que essas pessoas estão dando, e levá-la ao buscar ajuda com um profissional adequado, né? No caso, né, o psiquiatra e o psicólogo. Tá? E eu acho muito interessante quando as pessoas falam sobre depressão numa perspectiva de somente no adoecimento, como nós falamos, né? Ela pode ter causas orgânicas, sim, mas a baixa tolerância à frustração, às situações, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade hoje, o que gera, principalmente nos jovens, esse sofrimento que pode levar, desencadear uma depressão. Essa sociedade que impõe muitos padrões, né? Vamos dizer aí sobre o padrão de beleza hoje imposto. Muito e bom. muitas pessoas, né? Hoje essas academias estão superlotadas. Não tem esse negócio também dos glúteos também, agora essa medicação que está... que a gente vê hoje na mídia, né? Essas mulheres em busca de um corpo perfeito, elas buscam intervenção, vamos dizer assim, nociva à saúde e que levou, nós vimos recente na mídia, né? Ao óbito de mulheres jovens, né? Por conta desse desejo de ter esse corpo perfeito. E quem dita, muitas vezes, é um padrão que a sociedade coloca, né? Para a sociedade. E as pessoas não sabem lidar, né, com isso. E muitas vezes esses padrões são inalcançáveis por muitas pessoas, elas não têm condições de ter aquele corpo. E aí vem a frustração, né? E pode sim desencadear uma depressão. A mídia também, ela vem de forma exacerbada, apresentando bem de consumo como algo associado à felicidade, né? E aí muitas pessoas não têm a mesma condição financeira de ter esse telefone, esse smartphone de última geração, vamos dizer assim, esse iPhone que é tão almejado, tão sonhado por tantos jovens, né? E muitos não têm. E aí,
a mídia apresenta isso como algo associado à felicidade. A pessoa vai se frustrar, vai se entristecer e pode sim também desencadear essa depressão. Então nós temos aí várias perguntas, pode fazer, meu Marco? Pastor, tem uma pergunta aqui bem bacana, bem pertinente, de Josimar. Professor. Ele pergunta assim: Conhecendo, né? muitas pessoas buscam soluções religiosas, na igreja, em centro espírita, em rituais, a cura para a depressão e deixam de procurar um psicólogo. Como orientar pessoas em casos como esses? Bom, como eu disse, a pessoa não pode deixar de procurar o profissional adequado, né? O psicólogo, com a psicoterapia, é muito importante, e o psiquiatra, que ele vai entrar com a terapia medicamentosa, que é muito necessária, tá? Eu não vou desconsiderar também esse lado da espiritualidade, porque também é importante, né? Principalmente Jesus, né? Porque nós estamos aqui, principalmente, mas isso é importante. Com certeza. Quando nós estamos nesse estado depressivo, nós temos a esperança de estar melhor, de melhorar, né? E a esperança sem fé, existe esperança sem você ter fé. Então, eu acho muito importante, sim, esse lado espiritual, né? Uma vez que você tem esse lado espiritual, uma pessoa que tem muita fé, ajuda sim nesse processo depressivo. Mas não quer dizer que a gente deva largar o tratamento, né, com os profissionais adequados para buscar em religiões, sabe? Eu acho que não é por aí. E outra coisa bem colocada aqui por Márcia, ou seja, cada profissional, por exemplo, o psiquiatra, o psicólogo, ele sabe o momento certo de, né, ou seja, até aqui, né, ou seja, intervir. Então, você não pode, por você mesmo, falar, não, eu estou bem, eu paro por aqui. Né? Não, espere o profissional, sempre o aval do profissional. Tá? Você pode estar bem lá na sua religião, pode estar bem na sua igreja, mas o aval do profissional é de suma importância. Verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem várias perguntas aqui, o pessoal tá participando. Ô Dayan, essa é para você. Sim. Há uma faixa etária mais vulnerável para TAG? Para o TAG. Bom, além da faixa, há também a questão de gênero, né? Então, já começa a partir dos 16 anos e até a fase adulta, o TAG ele prevalece durante pelo menos um ano na pessoa. Um ano. Dessa porcentagem que eu já falei antes, 5%, 6% dessa porcentagem pode durar a vida toda. Mas a média é de um ano. E na questão de gênero é que acomete mais no gênero feminino. Então, 2 por 1. Enquanto o nome, né? Enquanto o gênero masculino, enquanto um do gênero masculino são 2 do gênero feminino que acomete a Isso tal. tem toda a constituição, né? Hormônio, tudo etc. Sim, com questões hormonais, geralmente. Tem mais uma aqui, pastor. De Sandra Martins. São Paulo, viu, Pedreiro? A insônia é sintoma de depressão ou da ansiedade? Bom, a insônia tanto é da depressão como também da ansiedade, não é isso, Daiane? Sim. Ela é muito comum, a pessoa com depressão, a insônia é constante, tá? E também na ansiedade, tá? E por isso que a gente precisa estar fazendo uso de algumas medicações, porque noites de sono mal dormida, os prejuízos são muito grandes. Nós estamos falando assim, né, Márcia, de baixa produção neuroquímica. Então nós temos que lembrar que o nosso cérebro, né, os nossos neurônios, o nosso cérebro que comanda tudo. Então, o sujeito que está com insônia pode estar com insônia por diversas razões, por diversos motivos, não é? Mas como a colega falou, a ansiedade e a depressão são os 2 mais comuns, mas pode ser por vários motivos. E por conta dessa baixa produção também neuroquímica, as sinapses, falando aqui de uma forma científica, né? Assim, neuropsicológica, então
cada sinapse tem que ter um potencial de ação, quer dizer, tem que ter algo, eu quero falar de forma bastante leiga, assim, para poder você compreender do outro lado. Então, tem que ser, algo tem que ativar essa comunicação neuronal, não é? Então, o neurônio tem que ativar. Se não ativa, pode ser por várias questões que a pessoa a ter uso de substância, né? Causa também a diminuição do hormônio do sono, né? Melatonina. Sim. Isso também pode levar à insônia. É verdade. Então são várias questões. O melhor é fazer uma avaliação clínica sobre a insônia, né? Fazer uma avaliação clínica e daí o que for da área da psicologia. Mas ó, já vou adiantando alguma coisa. Olha, a caminhada, um exercício físico, né, uma boa alimentação, né, não tem, né, é tudo começo, são detalhes da base. E a base começa por aí, tá? E eu acho que são essas coisas que nós não podemos deixar de fazer nunca. Tem mais alguma pergunta aí? Tem uma aqui de Max Ramon. Quais os cuidados devemos ter quando se trata de depressão infantil? Bom, a depressão infantil não é muito comum, né, o diagnóstico na infância. Até porque esse diagnóstico ele pode ter, assim, pode se confundir com o TDAH, né? Então, assim, não é comum na infância. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E é muito comum em crianças hoje, eu recebo muitas crianças, né, com sintomas do TDAH, tá? E, assim, é muito difícil fazer esse diagnóstico nessa fase, na infância. Mas a criança pode sim ter a depressão nessa fase da infância também. E os cuidados? Os cuidados é os pais estarem atentos, né, ao comportamento dessa criança. Porque normalmente elas vão mudar o comportamento, elas vão ficar mais quietas, né? Uma criança na faixa etária até os 9 anos é uma criança normalmente ativa, né? Está sempre interagindo com coleguinhas. E essa criança, ela começa a estar assim, mais quieta, isolada, entendeu? Então, eu acho muito importante os pais estarem atentos, principalmente ao comportamento dessas crianças. A mudança de comportamento, né? O que essa criança, ela era e o comportamento atual com a depressão. Tem mais uma pergunta que eu acho que vocês todos passaram, de Catarina Ornelas. Na faculdade, na época das provas, passamos por muita pressão. E é um desencadeador de ansiedade. Como manter o controle para que não agrave e atrapalhe o desenvolvimento? Então, talvez a colega esteja referindo a uma ansiedade comum, não é? Comum a todos nós, pobres mortais. É claro que todos nós iremos sentir o coração ali acelerar. Como é o nome dela? Catarina? Catarina. Então, Catarina, a veterinária, né? O coração vai acelerar, né? Vai ter sudorese, então você vai ter um mal-estar no estômago, né? Quando você ouvir o nome assim, Osana, você vai ficar uma complicação terrível. Como é que é o nome, pastor? Osana. Se for a aula de Josimar, que foi o nosso professor que fez o comentário anterior, né? A ansiedade é maior. Mas assim... É justificada a ansiedade, não é? Justificada a ansiedade, é verdade. Mas então, não é necessário medicação para esse tipo de ansiedade. Tá? A não ser que a pessoa não chega a um ponto que não dá. Paralisa, tá? Porque, exatamente, o que é a ansiedade, Catarina, de fato? É a reação do próprio corpo diante de um perigo. Então é algo aí que nós já temos desde, né, os tempos de nossos avós aí, né? Então é algo que vai passando de pai para filho, é algo do nosso corpo, é do biológico. Então nós precisamos da ansiedade para nos preparar. Ou você vai preparar para fugir, ou você vai se preparar para paralisar, ou você vai se preparar para lutar. Então isso prepara o seu corpo, né? Diante da luta ou da fuga. Como ter sucesso numa situação dessa? Então, isso vai depender muito da sua cabecinha. Então, vai depender muito dos seus pensamentos.
Vai depender se você catastrofiza situações, como é o seu tipo de temperamento, o seu tipo de comportamento, a sua personalidade. Então, tudo isso, junto ao psicólogo, há escalas e testes, né, para poder averiguar e conhecer cada pessoa, né, o porquê do comportamento. Então, na terapia cognitivo-comportamental, nós entendemos que cada comportamento é derivado de emoções. Então, se tu sente, tu comporta. E a emoção é derivada de um pensamento. Se tu pensas algo, tu vai sentir. E se tu sente, tu comporta. Então, veja que a estrutura está onde? No pensamento, é aquilo que você está pensando. Então, se tu conseguir renovar os teus pensamentos, você vai ter outros tipos de sentimentos e vai derivar em comportamentos mais assertivos. E essa pergunta que a Catarina fez é uma pergunta que tem, né, ou seja, atingido muitos, né, a faculdade, de um termo quase geral, né, ou seja, chega na época do finalização do semestre, né, só vem pessoas procurando, né, o CPP, né, procurando os psicólogos, né, então as pessoas não dão conta, não aguentam nem ouvir o nome do professor, né, não aguento ouvir o nome da matéria, já fiz 4 vezes, um dia eu dei uma carona, 2 meninas, eu vi e perguntou, e vocês, como é que estão? Eu estou na quinta vez fazendo a mesma matéria de fulana, aí a outra falou, eu estou na 4ª vez. E aí ela falou, quando eu ouço o nome, que ela entra na sala, eu já... Né? Então a pessoa, como você falou, o pensamento. Né? Uma situação dessa, de repetição, já é uma situação para procurar fazer psicoterapia. Isso, com certeza, para essa pessoa não, esse pensamento está catastrófico, né? Isso. Generalizado, a pessoa generaliza e já antecipa o que vai acontecer e sempre para o lado mais negativo. Pastor, tem aqui um comentário, mas que Daiane e Márcia podem ajudar nessa pessoa aqui. Maria Helena disse assim: tenho muitos problemas, sou ansiosa, mas durmo, não como muito, porém sou obesa e não consigo perder peso. Quanto mais faço dieta, mais eu engordo, por causa da ansiedade. Já estou com problemas de estômago e esôfago. Vocês podem dar uma dica agora para ela, Maria? Bom, a ansiedade, nós sempre, quando nós colocamos, né, essa questão do comer em si compulsivamente, né, essa pessoa, ela de fato, ela está numa situação de insatisfação. Quando está no processo de ansiedade, há também a insatisfação, tanto como a ansiedade ou a depressão. E o comer, ela traz sim uma satisfação, uma certa satisfação. E a pessoa que está no estado depressivo, ela de alguma forma, ela comendo, ela tem esse prazer no comer. E ali traz uma satisfação imediata e passageira também, né? Que acontece. Mas a questão que essa Maria Helena, não é isso? Maria Helena disse que ela não come tanto, mas engorda muito. Ela tem que fazer alguns exames para ver a questão hormonal também, que pode estar assim, descontrolada, tireoide, porque assim, se ela não come a quantidade para que ela, como ela disse, que está engordando com a quantidade menor de alimento, então eu acho que ela tem que investigar as causas desse sobrepeso, né? Uma alimentação, vamos dizer assim, pouca, né? Mas, como eu disse, no processo de ansiedade ou depressão, a pessoa tende a comer muito, ou tende a não comer mesmo, fazer restrição mesmo do alimento. Assim, então, o que nós podemos dizer? É uma causa, né? Tanto pode ser da ansiedade ou depressão. Eu queria só dizer algo para ela, assim, Maria Helena, não é? Isso. Então, quanto maior a sua obsessão, mais compulsões você terá. Então, está aqui. Quanto mais pensamentos você tiver, pensamentos que não faz sentido, pensamentos que você não questiona, que você aceita, mais compulsão
você vai desenvolver para poder você sobreviver, para poder você ter a vida que você está tendo por conta dessas obsessões. Então, comer é somente uma consequência daquilo que você pensa. Muito bom, viu? Nós estamos aqui com Dayan Mosh, né? Prosseguindo aqui, nós já estamos quase encerrando. Dayan Mosh, psicólogo, e Márcia Guedes, também psicóloga, e estamos aqui fazendo esse debate legal, né? E muitas pessoas participando. Sei que tem muitas pessoas me mandando várias perguntas, mas eu acredito que o vídeo vai continuar aí, o pessoal vai entrar, né? Dayan e Márcia, e vai, né? Ou seja, fazer essas perguntas. E eles também atendem aqui em Guanambi, entendeu? Pode procurá-los, são profissionais, né, que nós convidamos e vamos convidar outras vezes, né, para estar aqui, que esse programa é para isso mesmo, para, né, ir de encontro às suas necessidades. O endereço do consultório? Isso, podia passar aí. Bom, eu atuo hoje na Polimeg, de segunda a sexta, né, da manhã. Quem não tem, assim, vamos dizer assim, condições financeiras para estar fazendo a consulta, pode procurar os postos de saúde. E o atendimento é lá na Polimeg, gratuito e um excelente atendimento, tá? Posso garantir para toda a população de Guanambi. E trabalho também na CME, Centro Médico Especializado, ali na Praça do Antigo Fórum, Dr. Tancredo, mais conhecido, né? Então, podem procurar. Dayan, eu queria terminar. Eu trabalho na Consult, né? É uma clínica médica, e fica ali na Praça da Polimeg, né? Trabalho lá junto com outros colegas também psicólogos. E se você estiver tendo esses sintomas e você quiser o melhor diagnóstico, né, você pode ir até sem compromisso. Iremos fazer uma avaliação disso e aí você irá ver aquilo que cabe no seu orçamento, não é? E a gente pode então começar a fazer então o seu tratamento. Muito legal, viu? Mas nós vamos encerrar, eles vão encerrar com uma palavrinha, né? Deixando um recado para todo mundo. Tem algumas perguntas ali, mas vai ser rápida. Só tem uma pergunta aqui. Geralmente a família não compreende os casos de depressão. O que fazer? Bom, é isso que eu disse, né? A grande questão é que os familiares estão atentos, não só os familiares, mas aquelas pessoas que estão próximas, né? Elas não estão atentas a esses sinais que são claros, que essas pessoas dão, né? E essas pessoas têm que se atentar para isso. Não valorizar, né, o sofrimento dessas pessoas, né? Não desconsiderar cada atitude que demonstra essa tristeza. Então, eu gostaria de dizer para todos aí, os familiares, que tem alguém que é acometido com a depressão, para estar atento, né, as sinais que essas pessoas têm dado, estar mais próximo, tá? E levar essas pessoas a procurar ajuda, porque elas não vão buscar ajuda sozinhas. Márcia, tem uma pergunta minha. Tem uma colega que tudo que a gente fala é motivo para choro, para afastamento. É possível que essa pessoa esteja com um nível de depressão? Sim, pode ser. Agora, porque o choro fácil é também uma característica da depressão. Mas aí você tem que entender como que é essa pessoa. Talvez ela é uma pessoa sensível, né, a todas as situações e isso é normal, ela chorar por todas as situações. Ou ela ter um comportamento diferente, assim, de um determinado tempo, né? Ela mudou o comportamento dela, começou a ficar chorosa em um determinado tempo, compreendeu? Uhum. Porque assim, se ela sempre foi chorosa a todas as situações que deixe ela sensível, talvez não seja uma depressão. Mas se ela mudou esse comportamento e começou a ter essa reação de um determinado tempo para cá, é sim uma característica da depressão. E pode sim ela estar com depressão. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a eles aqui grandemente. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para todos os ouvintes e depois nós vamos fazer o nosso sorteio. Mas vocês têm aí uns minutinhos para vocês
né? Vocês falarem aí para todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, todas as pessoas que estão nos vendo, né? Nós temos pessoas de várias partes do Brasil agora que está acessando aí, assim, então deixa uma palavra para essas pessoas neste momento. Bom, a depressão é algo muito sério. Eu gostaria de falar para as pessoas estarem atentos aos seus entes, né? Os amigos, aqueles que estão próximos, que estão dando esses sinais. Porque a depressão hoje, na estatística, diz que cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo está sofrendo da depressão, né? Foram acometidos da depressão. E nas próximas décadas, a depressão ela será maior do que o câncer e doenças cardíacas. Tá? E também ela será a maior causa de afastamento do trabalho. Então a gente precisa falar sobre isso. É algo que eu gosto muito, assim, todos os anos, de fazer uma palestra gratuita, né? Para falar sobre os sintomas, falar sobre os sinais. Eu acho muito importante isso. Outro dia, eu estava indo para o meu trabalho, no carro ligado, e eu vi um dos radialistas, que eu gosto muito, amigo meu, Val Rodrigues, falando sobre uma determinada situação, né, de suicídio que aconteceu na nossa cidade, que eu quero também deixar claro que a depressão é uma das maiores causas por morte de suicídio. Tá? A depressão, muitas pessoas chegam ao ponto, quando não tem ajuda, elas chegam ao ponto de cometer o suicídio. E esse radialista, Val Rodrigues, comentou de uma forma assim muito... ele enfatizou bastante que é preciso falar sobre a depressão, é preciso falar sobre as causas, é preciso falar sobre o suicídio. Eu achei aquilo muito importante, sabe? Porque de fato é isso, a gente precisa falar, a gente precisa esclarecer essas dúvidas, porque 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados, tá? E sabendo que a depressão é uma das maiores causas do suicídio, a gente precisa falar sobre isso. Certo? Muito legal. Ok, eu queria dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que eu imagino como é esse sofrimento. O sofrimento mental é algo que você passa pela discriminação, pelo preconceito, e às vezes a gente guarda esses sentimentos para nós. E se a gente guarda essas emoções, alguma coisa vai acontecer. Se eu bebo essa água aqui, eu preciso tirar ela do meu corpo, né, através da urina. Se você guarda emoções ruins, você guarda hoje, você guarda amanhã, e essa emoção não sai de você, vai chegar um momento que você entrará em colapso. E nós estudamos isso, a gente sabe da dificuldade das pessoas procurarem ajuda, porque até pouco tempo ir a um psicólogo era algo horrível, as pessoas tinham muito medo, né? Eram rotulados de malucos, de loucos. E o preconceito ainda existe, não é, Daniel? Ainda existe. Graças a Deus que está diminuindo, né? Graças aí às faculdades, isso vem ajudando, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: decida, tome a decisão na sua vida. O sofrimento também tem cura. A emoção, você pode ter novas emoções. Não guarde isso para você, dentro de você. Se você tem algo, se você vê se você percebe algo, né, uma disfunção em qualquer outro órgão, você vai procurar ajuda, nós sabemos disso, é uma prática comum da nossa sociedade. Mas se você está mal, se você está vivendo em angústia, se você está vivendo em pressão, como essa moça aí que chora, né? Então, meu amigo, minha amiga, procure ajuda. O Guanambi hoje possui uma leva de psicólogos muito bons que vai te ajudar. Então não deixe de procurar, deixe o preconceito, deixe quem quiser falar que fale, mas não sofra. Nós estamos especializados para atender você. Muito bom, viu? Olha, negócio show, viu? Mas eu queria dar um recado para você. E tem um texto na Bíblia, em Joel, que diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão.
porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. E eu não sei de que lado você está no vale. Eu não sei de que lado você se encontra no vale. Mas o texto de João fala assim, tem multidões no vale da decisão. Não sabe para que lado ir. Não sabe para que lado seguir. Não sabe para que lado decidir. E é uma dúvida tremenda que pode estar passando no teu coração. É uma dúvida tremenda que está passando na tua mente e você é corroído por isso. Mas ele está dizendo, olha, o dia do Senhor está próximo. Ou seja, chegou um dia, chega um momento da gente tomar uma decisão nas nossas vidas. E eu queria que você tomasse uma decisão por Cristo e em Cristo. Sabe? Porque Cristo pode nos dar uma nova vida. Cristo pode nos dar uma esperança maravilhosa. E tudo que nós falamos aqui, nós estamos buscando para que você tenha uma qualidade de vida nesta terra melhor. E amanhã, a partir de amanhã, às quarta-feiras, nós temos culto aqui na Paz e Vida, e nós vamos falar sobre conflitos da vida. E o primeiro conflito é a culpa. E eu queria que você viesse, você pudesse estar aqui. A partir das 19h30, nós vamos estar falando desses conflitos que têm atingido muitas pessoas. E culpa, e o sentimento de culpa tem sido um sentimento que tem dilacerado. Então, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo. É hora de decidir. É hora de você parar, de tomar um basta. Então, procure um profissional e procure Jesus, acima de tudo, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Viu? Não esqueça disso. Esses profissionais aqui também são cristãos. São cristãos. Mas eles fizeram a faculdade, como eu fiz uma faculdade, e nós estamos aqui, né, munidos, né, somos profissionais para poder atendê-lo. E tem coisa que perpassa a religiosidade, é do campo do profissionalismo, da psicologia, do psique. E nós sabemos disso, não somos ignorantes para tudo espiritualizar, não de forma nenhuma. Nós sabemos o que é espiritual e o que é doença, e nós precisamos tratar. E você que está doente do outro lado, você que tem sofrido, procura um profissional, tá? Vamos estar, né, de braços abertos para atendê-lo e atendê-la de uma forma toda especial, tá bom? Que Jesus abençoe. Onde você estiver, eu queria orar com você. Sempre oramos para encerrar esse programa, depois nós vamos ter o sorteio. Lembrando sempre que nós temos aí a Avatim, Primícias, Avomac, né? Ou seja, Consultora Teixeira, Alfa, corretora, né, de seguros, e muitas outras pessoas que nos apoiam nesse projeto aqui. Estamos aqui juntos todas as terças-feiras às 21 horas. Que Jesus esteja abençoando a tua vida poderosamente. Amém? Jesus, eu te louvo e te agradeço. Eu te agradeço pela vida do Dayan, da vida da Márcia. Te agradeço por todos esses garotos que estão aqui, Pai, nos ajudando a fazer esse programa. Que o Senhor esteja abençoando essa vida que está aí do outro lado, Pai. Tu sabes o que está vivendo, o que está passando, mas que o Senhor traz agora um conforto, um consolo, Pai, nesse coração. Jesus, amado, que o Senhor esteja abençoando e renovando essas forças em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Vamos estar no nosso sorteio neste momento, amém? Vamos aí, você que mandou, né, curtiu a nossa página, mandou o seu recado, você vai estar participando agora a uma bolsa, ao oferecimento da Alfa Corretores, uma bolsa feminina. Se você é homem, ganhou, dê para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, né? Você vai ser algo fantástico para a sua vida. Vamos lá? 111 pessoas hoje, pastor. 111 pessoas curtiram aí a nossa página, então vamos ver quem vai ser essa pessoa. Sortear agora. Número 13? 13, número 13 vai ser o ganhador, a ganhadora. Quem? Dani Silva. Dani Silva. Dani Silva. Dani de Elias parente. Dani de Elias? Aparentemente sim. Parece que é Dani de Elias. Dani. A gente vai entrar em contato. Então a gente entra em contato com vocês. Que Deus abençoe. Um abração no seu coração. Que Jesus abençoe você poderosamente. Amém? Então a música de Ludmilla, ele diz assim: não desista, não pare de crer. O sonho de Deus jamais vai morrer. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.